Olá, queridos. Essa é a última aula do curso de mentoria e discipulado, módulo 2. É a última fatia do bolo, né? Para quem vem desde o módulo 1, né? Essa é a 20ª fatia do bolo. Para quem vem do módulo 2 apenas, essa é a 8ª fatia. E vamos fechar, se Deus quiser, com chave de ouro, falar desse tema tão importante, né? E esse encorajamento que é o curso, para que cada um de nós sejamos discípulos e discipuladores, como a gente tem falado, né, que é a coisa mais importante que Jesus mandou a gente fazer, que é fazer discípulos. Então, a minha oração, né, e a nossa expectativa em todo esse tempo, né, nesses meses de curso, é que você seja realmente assim impactado por essa visão, que você saia transformado desse curso e que você não deixe, né, essa peteca cair, mas que você coloque em prática tudo que você tem recebido. Assim como a palavra de Deus diz, né, que sejamos não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, nós demos, né, para vocês muitas ferramentas e, principalmente, ensinamos muitos princípios, né, de como acompanhar pessoas, né, independente do nível espiritual que a pessoa se encontra, independente das suas necessidades. Então, esse é um chamado para todo cristão. Eu espero que você diga sim, Senhor, né? Que você diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que você saia desse curso com esse desejo no coração de crescer, investir em pessoas, pelo menos um discípulo, que você possa gerar pelo menos um Timóteo. Se você é pai ou mãe, né, a começar por seu lar, que você encare, né, esse trabalho de discipulado no seu lar, com seus filhos, como um trabalho intencional, como um trabalho que busque, né, um propósito de crescimento dos teus filhos. E aonde Deus te der, né, alguém para você cuidar, alguém para você estender a mão, para você ajudar espiritualmente no caminho do Senhor, que você diga sim, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Começa com essa oração, com essa intenção, e Deus vai abrir as portas e Ele vai te capacitar. Como Beong diz, a melhor forma de crescer é ajudando outros a crescer. Então, que você se coloque à disposição para ajudar outros a crescer, porque isso vai te desafiar também a crescer. Vamos para o último estudo, né? Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Ok. Então, nesse último estudo, nós veremos, né, o ensino, mais uma vez, do pastor Beong, né, meu mentor, um dos meus mentores, e ele vai falar de alguns princípios importantes da mentoria, né, que ele trabalha no livro Você Pode Ser um Coach, né? A ideia é que você pode ser um mentor para outras pessoas. E ele vai falar de 6 princípios importantes, princípios multiplicadores da mentoria, né, para que nós nos coloquemos nesse trabalho, nesse movimento, né, de discipulado, e que a gente coloque em prática essa visão e, a partir de nós, né, possamos gerar algumas gerações de discípulos, né, para a glória de Deus. Então, Beong vai falar de alguns princípios que aqui também é um fechamento, é uma conclusão. Então, a gente está fazendo uma espécie também de resumo da ópera, né? Qual o resumo da ópera, o que não podemos esquecer, o que é fundamental, e Beong também vai dar as dicas dele, mesmo que a gente veja algumas semelhanças com algumas coisas que a gente já viu, né, desde o início do curso. Mas como é bom a gente ver, né, a visão e a perspectiva de cada autor, cada especialista, né, em discipulado e mentoria, porque é um quebra-cabeça, né, que vai sendo montado e é um reforço também que a gente precisa, né, para que a gente faça aquilo que é o mais importante. Uma vez eu ouvi uma frase do próprio Beong, né, ele dizendo assim que o mais importante é manter o mais importante como o mais importante. Eu vou repetir a frase. O mais importante é fazer com que o mais importante
continue sendo o mais importante, né? Então, nós não podemos esquecer dessa prioridade, dessa urgência que precisamos ter no coração em mentorear pessoas, porque isso é o mais importante. Foi o que Jesus ensinou, foi o que ele nos mandou fazer, né? Isso é um imperativo da grande comissão, né? Façam discípulos, esse é o mandamento. E aí ele vai dizendo em 3 formas de fazer discípulos, né? Indo, batizando e ensinando a obedecer. Então, indo é o nosso dia a dia. Deve ser um estilo de vida. Cuidar de pessoas deve ser um estilo de vida. Deve ser uma tarefa que nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí a gente ajuda a consolidar essas pessoas que procuram Cristo e que a gente aponta para Cristo, ajudando elas a seguir a Cristo. Então, a gente batiza, a gente discipula, a gente treina e a gente também envia essas pessoas para também, por sua vez, irem e fazerem discípulos para que o processo continue de geração em geração, discípulos sejam feitos para a glória do Pai. E Jesus, ele, quando reuniu seus discípulos, lá na quinta-feira da Paixão, a noite antes da sua crucificação, ele falou, né, sobre a parábola da videira, né? E ele exortou, né, os seus discípulos que eles deveriam permanecer nele, como galhos permanecem numa videira. E ele é a videira verdadeira, e quem permanece nele dará muitos frutos. E ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês venham dar muitos frutos. Então, quem aqui quer agradar a Deus? Quem aqui quer glorificar o Pai? Então, a forma que Jesus orientou é: façam discípulos, frutifiquem, cresçam espiritualmente e invistam em outras pessoas. Então, vamos meditar nesses princípios tão importantes, né, da mentoria que Ben-Hong vai trazer para nós. Então, quais são esses princípios? Destacá-los aqui. Então, mentoria é servir e não controlar a vida de ninguém. Muitas igrejas perderam a visão da mentoria e do discipulado, desistiram do discipulado porque muita gente ficou tentando controlar o outro. Então, isso é um desserviço. Na verdade, mentoria é um serviço, né? Não é um maioral impondo algo para um menor, controlando, impondo, né? Uma hierarquia pesada, não é isso. Mentoria é servir. Nós vamos já meditar em cada um deles. 2, mentoria não é algo complicado, é o que ele vai dizer aqui. Mentoria é algo simples, significa ajudar pessoas. Tá? Então, nós vamos refletir nessa questão, que muita gente também não se envolve na mentoria porque acha que é muito difícil. Na verdade, não é difícil, é ajudar pessoas. Terceiro ponto, mentoria trata a pessoa como um todo. Então, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. A pessoa como um todo. Não tem a ver apenas com as coisas da igreja. Tem a ver com a pessoa como um todo. Quarto princípio, mentoria é encorajamento. Não podemos deixar de encorajar aquela pessoa que a gente está investindo. Então, nós vamos já falar sobre isso. A gente vive numa cultura de pessimismo, mas um mentor, ele é encorajador. Ele não é aquele crítico, né, que vive só criticando o seu discípulo e apontando as falhas dele. Então, encorajamento. Princípio 5, mentoria é fazer uso de muitos recursos. E aqui, Pyong vai dar uma dica muito interessante. Que tipo de recursos nós podemos usar na mentoria? E 6, mentoria pode ser de igreja para igreja, de pastor para pastor e de igreja para igreja. Então, esses são os princípios muito interessantes que Byung vai destacar e nós vamos meditar um a um na aula de hoje. Então, vamos para o princípio 1. Mentoria é servir e não controlar. Nós podemos facilmente cair na tentação de querer ditar para um discípulo aquilo que ele tem que fazer de todo jeito. E isso não é o nosso papel.
Nós não estamos aqui nesse relacionamento para dominar o outro. Nós estamos aqui para ajudar, para servir. Então, mentoria não significa dominar outros. O mentor nunca deve tentar controlar dizendo: você deve fazer o que eu disser. Cuidado para não cair nessa tentação, porque é uma tentação muito fácil de vir quando a gente começa a ajudar alguém no caminho, né, da vida cristã. Então, cuidado para você não querer dizer o que ele tem que fazer. O seu papel é ouvi-lo, é orientar, dar o seu exemplo, apontar para a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está dizendo coisas que a pessoa deve fazer, é ela que tem que, né, decidir se vai obedecer ou não a palavra de Deus. Então, nós apontamos o caminho, nós somos exemplo do caminho, e enquanto nós estamos no caminho, nós ensinamos outros a andar nesse caminho, né? Mas nós não controlamos, nós não podemos manipular um discípulo para que ele faça o que a gente quer, tá? Então, cuidado, porque como a gente vai ter nessa caminhada de discipulado pessoas abertas para a nossa direção, para a nossa ajuda, né, para a nossa mentoria, então elas estão muito abertas para o que a gente disser a elas. Então, cuidado com o que você vai dizer, cuidado. Não manipule, não force, porque se alguma coisa der errado, o seu discípulo vai culpar você por essa questão. Agora, se der errado, a pessoa seguindo um conselho bíblico que você estiver dando, não tem problema. É o princípio bíblico. Então, Deus é soberano em todas as coisas, e não quer dizer que a pessoa obedecendo um princípio bíblico, tudo na sua vida vai dar certo. Não é essa a ideia, né? Então, nós não podemos, né, cair nessa tentação de tentar dominar, um discípulo, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel não é dominar, não é controlar, não é aumentar o nosso império, né? Não é ser um status nosso, né? Ah, olha quantas pessoas eu acompanho, veja como eu sou bom, né? Na verdade, é aquilo que Jesus fez lavando os pés dos discípulos. Então, mentoria significa lavar os pés de alguém. Significa ajudar uma pessoa, né, a deixar o seu pecado, a se lavar espiritualmente, né, se purificar e andar em santidade. Então, o nosso trabalho não é um status, na verdade, é um serviço mesmo, é a gente se colocar à disposição para ajudar alguém no caminho do Senhor. Mentoria não significa construir um grande império. Ao contrário, significa servir outros de todo o coração. Então, o nosso coração, né, de servo é que conta em tudo isso que a gente vive, né, no relacionamento discipulador. Um coração disposto, humilde, a ouvir, a interceder, né, a buscar a orientação divina do que dizer, qual a palavra que essa pessoa precisa ouvir, precisa ser orientada. Então, é com todo, né, com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega que a gente discipula pessoas. Mentoria é captar o Espírito de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Essa foi a missão de vida do nosso Senhor Jesus, né? Quando ele disse, né, que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida para resgatar a muitos. Então, nós que somos seguidores de Jesus, ele que é o mestre, nosso papel também é esse, né? Não ser servido, mas servir e dar a nossa vida para que outros cresçam, né? É viver esse amor ágape, sacrificial, né? Que se entrega, que se doa, porque foi isso que Jesus fez e nós também, né, faremos no nome de Jesus. E também o nosso papel não é ser aquele mediador do nosso discípulo, entre Deus e o nosso discípulo. Também a gente pode cair nessa tentação de querer ser o mediador,
de ser aquela pessoa que traz a palavra divina, inspirada, direcionada, profética para o nosso discípulo, né? Então, na verdade, nosso grande papel é ser um facilitador, é apontar para o nosso discípulo para Cristo, né? Então, Cristo que é a cabeça, ele que é o grande mestre, né? Então, ele que é a cabeça. E o nosso papel não é querer ser a cabeça, é, ajudar o nosso discípulo a ir até a cabeça. Inclusive, a gente vive numa cultura em que as pessoas, né, são muito passivas, né, espiritualmente. E nós vemos muitos crentes consumidores, acostumados apenas a receber tudo de mão beijada, tudo mastigadinho por alguém, né? E muita gente acaba não tendo vida com Deus, não tem vida devocional, não tem o hábito de buscar ao Senhor por si só, né, porque faz de um líder espiritual a sua muleta. Isso é algo muito forte na nossa cultura religiosa brasileira, né? É muito marcada pelo catolicismo, né? Que é aquela ideia do sacerdote, né? Do mediador, e aí as ovelhas se tornam extremamente passivas, né? E elas mesmas não têm vida com Deus, não têm hábitos de uma vida cristã saudável, porque espera alguém para lhe dizer tudo, o que fazer, o que não fazer, né? Então, muito cuidado para que você não gere isso no seu discípulo, uma dependência doentia de você, né? Não deixe isso acontecer. Ajude o seu discípulo a ir até a cabeça, e a cabeça é Cristo. Ajude o seu discípulo a ouvir a cabeça, o que ele tem a dizer para o seu discípulo. Ajude ele a ter tempo a sós com Deus, vida devocional, ele aprender a ouvir a voz do pastor dele, que é Cristo. Ajudar também ele a obedecer a direção do cabeça para ele, né? A confiar no cabeça, né? Porque se a gente não fizer isso, nós corremos o risco, né, de querer ser o mediador, de querer ser aquele que traz tudo mastigadinho, né? Deus é que fala comigo e eu trago para você o que você precisa, e a gente deixa a ovelha totalmente dependente da gente, e nós caímos na tentação de querer, inclusive, abusar espiritualmente do nosso discípulo, né? Então, infelizmente, a gente ouve casos, né, de pessoas que já foram abusadas espiritualmente por um líder espiritual, por algum discipulador, porque o discipulador caiu na tentação de querer dominar as decisões do seu discípulo, dizer o que ele tinha que fazer, se tornou uma muleta, e o discípulo, né, gostou também dessa situação cômoda, né, que eu não preciso buscar a Deus, que eu não preciso me esforçar, meu discipulador faz tudo por mim, ele me ajuda, ele faz tudo, ele me orienta, e eu não preciso ter, né, nenhum crescimento pessoal, né? E depois ficou sujeito a abusos espirituais, né? A líderes que ultrapassam o limite, né, do seu papel, e depois o discípulo né, se sente, né, machucado por alguns abusos espirituais, né? E vice-versa. O discípulo também pode se aproveitar dessa situação e abusar do seu mentor, né? E querer dele coisas que não é o papel dele fazer, né? Então, o mentor deve ajudar o mentoreado a fazer a vontade de Deus em sua palavra. O mentor nunca deve tentar beneficiar a si mesmo por meio dessa relação. Seu alvo deve ser o de beneficiar o outro, porque o mentor é o servo. Então, o papel dele é ajudar o discípulo, beneficiar para que o discípulo seja abençoado, cresça e se desenvolva. Então, é claro que na relação, o mentoreado pode ser um ajudante, pode também, né, ser um canal de bênção para o seu mentor. Mas nunca esqueçamos que o grande papel de servir é do mentor e não do mentoreado. Costumamos enfatizar esse ponto de que não há nenhuma obrigação por receber mentoria, exceto retribuir adiante para outra pessoa no futuro. Então, isso é algo que Beong gosta muito de ensinar.
né? Na verdade, todo bem que eu faço para alguém, eu como um mentor, eu não devo exigir nada em troca do meu discípulo. Na verdade, né, eu devo enfatizar que o que o mentoriado deve fazer em retribuição a tudo que ele recebeu do seu mentor é passar adiante, é ajudar outra pessoa da mesma forma que ele foi ajudado, né? Então, isso, dessa forma, né, se cria uma corrente do bem, igual aquele filme que a gente indicou no primeiro módulo, lá no início do curso, né, do módulo 1, nós indicamos aquele filme A Corrente do Bem, que mostra essa ideia do passar adiante. É aquilo que eu tenho recebido, eu não devo nada ao meu mentor, agora eu devo a outra pessoa que eu devo investir, eu agora me tornando mentor de alguém, né? Eu que fui discípulo, me tornando mentor de alguém. E também não esqueçamos, né, que a mentoria é para todos e ela pode ser para a vida toda, né? Não é porque eu já tive uma boa ajuda de alguém e eu cresci, me desenvolvi e que eu não precise mais de ter alguém com quem eu possa abrir o coração, buscar orientação e pedir ajuda. Na verdade, esse deve ser a nosso estilo de vida, né? É ser mentoriado e mentorear pessoas. É assim que devemos viver conectados uns aos outros numa grande rede de discipulado e mentoria. Ok, vamos para o princípio 2. Mentoria não é algo complicado, que Byung vai dizer no princípio 2. Não ache que, eu preciso então, meu Deus, são 20 fatias do bolo, né, desse curso. Meu Deus, eu preciso então, né? São tantas coisas para aprender. Parece que ficou mais pesado agora, né? Já que a gente viu 20 aulas, né, de mentoria. Então, a ideia não é que você saia com esse sentimento. A ideia era justamente criar no coração de cada um hábito, um pensamento constante, né, de que é possível mentorear, que agora eu tenho mais habilidades, mais ferramentas, mais orientações de como ser um bom discípulo, um bom discipulador, né? Porque, no final das contas, mentorear, se a gente tiver que escolher uma definição, né, então essa, né, acho que encaixa bem como resumo de tudo aquilo que a gente viu. Mentoria é simplesmente ajudar pessoas, simplesmente ser um canal de bênção para alguém. É estender a mão, como o Beong também gosta de dizer, estender a mão para quem precisa, para quem está buscando por ajuda. Tem muita gente solitária, tem muita gente sofrendo, porque não tem com quem desabafar, não tem com quem buscar conselhos, não confia em ninguém, não tem ninguém disponível para ouvi-lo, para investir, né, um tempo com essa pessoa. Então, não esqueça disso, que mentorear é simplesmente ajudar pessoas. Para Gary Collins, que é um grande autor, né, de livros aí sobre aconselhamento cristão, esse cara, que é um grande especialista, ele vai dizer: o aconselhamento bíblico, né, o aconselhamento cristão, não é apenas para conselheiros treinados, né, especialistas, mas também é possível sermos conselheiros de outros, né, nós que somos cristãos comuns, né, é o que ele está dizendo. Então, o aconselhamento cristão e bíblico é algo para todo cristão, né? É isso que ele está dizendo. Ele crê que aconselhamento é uma parte essencial do que significa ser igreja. O que é ser igreja? A comunidade amorosa do povo de Deus. Então, viver essa comunidade amorosa significa que eu vou me relacionar com pessoas, que eu vou estar próximo de pessoas, e nessa proximidade vão surgir circunstâncias em que eu posso aconselhar alguém em Cristo, biblicamente. Vão surgir várias oportunidades de aconselhamento bíblico. Então, isso é para todo cristão, né? Alguns podem preferir chamar, né, esse aconselhamento, né, bíblico de apenas ajudar pessoas. Porém, na essência, essa ajuda, né, essa escuta ativa e buscar orientar alguém, né, em Cristo e biblicamente
é aconselhamento, né? Quando você se coloca para ajudar alguém, né, escutando ela e orientando ela em pequenas coisas, não precisa ser em grandes, né, em doutrinas e grandes estudos bíblicos, né, assuntos complicados teologicamente, mas as pequenas orientações que nós damos, né, para uma vida cristã saudável faz toda a diferença na vida de outras pessoas. E esse aconselhamento mais profundo, né, digamos assim, porque tem pessoas que vão precisar, né, de um aconselhamento mais profundo, mais especializado, a gente deixa para aquelas pessoas que são especialistas nisso, né? E mesmo assim, isso não impede de eu também ser um conselheiro espiritual, né, de alguém que eu estou investindo. Mas eu posso indicar para essa pessoa que eu estou acompanhando também ele buscar, né, talvez um pastor ou um psicólogo, né, um especialista em alguma área, né, que ele precise de maior aconselhamento para a vida dele, né? E mesmo assim eu continuo sendo o discipulador dele, né? Na verdade, a gente faz uma parceria de acompanhamento, né? Então, você, mentor, não precisa saber de tudo, não precisa, né, ser especialista em tudo para acompanhar alguém. Até porque ninguém nunca vai ser, né, especialista em tudo o tempo todo, ninguém nunca vai conseguir. Mas faça a sua parte, faça um pouco, né, daquilo que Deus te deu, né, transmita para alguém, né, e seja um amigo, né, seja alguém que anda junto com outro, né, e que tem também buscado a Deus, claro, porque esse é um requisito para ser um discipulador. É ser alguém que está buscando a Deus, que está buscando seguir a Cristo, né? Mas não que tem que ser alguém perfeito, né? Como a gente também já viu em outras aulas, que até as nossas falhas podem ser, né, um bom ensino para que os nossos discípulos não cometam falhas que a gente já cometeu, né? Ok? Então vamos lá. Ainda sobre esse princípio 2. Muitas pessoas podem ser ajudadores eficazes, embora tenham pouco ou nenhum treinamento, né? Mas podem ajudar, né? Podem, né, muito bem suprir, né, necessidades básicas de pastoreio que as pessoas têm. E um mentor, né, pode nos ajudar muito nisso, né? Eu, há mais de 20 anos, né, que faço parte desse ministério de igrejas em pequenos grupos, né? E acredito piamente, né, nesse trabalho do líder de pequeno grupo, mesmo que ele não seja uma pessoa especializada, talvez ele não é nem formado em teologia, mas eu creio muito no trabalho desse líder, vamos dizer assim, leigo, né? Porque Deus usa pessoas simples. E nesse ministério de grupos pequenos, eu entendo que o líder de um pequeno grupo, ele é uma espécie de diácono, né? Ele representa um presbítero, né? Que é um pastor de uma congregação, de uma igreja. Então, esse diácono, esse líder, ele traz ensinos do seu pastor, do seu presbítero, né? Então, muitas vezes, o discipulador também vai ser esse canal, né, para um discípulo. Ele não precisa ser especialista em todo o conteúdo bíblico, mas ele pode trazer alguns ensinos que ele tem aprendido na sua igreja, né, nos cultos, né, na sua leitura devocional, né, nas orientações do pastor daquela igreja. Então, nós podemos, sim, ser esses facilitadores, né, que apontam para Cristo, para os nossos discípulos. Outros termos que correspondem a essa ajuda, que é a mentoria, ajudar pessoas, que a gente pode colocar aqui são o termo de cuidado, cuidar de alguém espiritualmente, encorajar, satisfazer necessidades, que eu digo, de ter um amigo, de ter alguém, um intercessor, de ter alguém para dar alguns conselhos, né? Então, todo mundo precisa, né, de ter alguém assim para caminhar junto, né? Também ele vai usar aqui a expressão estender a mão, dar apoio, ou ajuda de amigo para amigo, né? Isso um cristão comum também pode fazer. Uma vez eu disse isso para um discípulo meu. Uma vez eu disse assim para um discípulo assim, olha, que tal a gente não ter uma relação de mentor-mentoriado, mas e que tal a gente tiver aqui uma relação de amizade?
Pronto, de amigo. Eu sou teu amigo, tu é meu amigo, e a gente se ajuda, né? E nesse caso foi muito interessante, porque parece que tirou um peso das costas, né? Só que a gente entendeu que deveria ser uma relação de mentoria, claro, né? Com compromisso, com encontros regulares, buscando ajudar a crescer, tudo aquilo que envolve mentoria. Mas parece que quando a gente tirou esse peso, né, de eu vou ser o teu mentor, né, eu vou ser o teu amigo, eu vou te ajudar. E eu preciso de você também, nós somos amigos, porque afinal de contas a mentoria é uma relação de parceria, né? É uma relação de parceria. Nem sempre é só o mentor que vai ajudar o discípulo. Muitas vezes o discípulo também vai ser um grande ajudante para o seu mentor, também vai ser instrumento de Deus para encorajar, para fortalecer o seu mentor, né? E mesmo assim ele é o mentor, né? Porque se entende, claro, que na relação ele é a pessoa mais madura, né? Que está ajudando a guiar o seu discípulo. Mas é uma relação de amizade, claro, né? Tem que ser uma relação de amizade e não precisa ter esse peso todo, né? É, de carregar, né? Toda esse peso de, eu vou ser o teu mentor, né? Mas na prática a gente pode viver a mentoria, mas sem ter esse peso todo, né? Precisamos lembrar disso daqui também. Todo mundo tem problemas, né? Pessoas têm problemas e cuidar e ajudar pessoas com seus problemas do dia a dia é uma parte básica da vida em comunidade da igreja, né? O pastor, né, não vai dar conta de cuidar bem de todo mundo, visitar todo mundo, aconselhar todo mundo regularmente. Ele não dá conta. Ele pode ajudar, sim, muito, né, as pessoas, mas, né, ele não dá conta. Só se for uma igreja bem pequena, mas a igreja grande, ele não dá conta. E ele precisa ser um multiplicador dessa visão com outros líderes, com outros discipuladores, porque assim a carga fica mais leve para todo mundo, né, quando a gente tem esses relacionamentos próximos, né, de amizade, de cuidado mútuo, né? Agora vamos para o terceiro princípio. Mentoria trata a pessoa como um todo. Então, é um vida na vida. E vida na vida é a vida. É tudo que a pessoa tem vivido. Não apenas o que ela faz na igreja, né? Não apenas o que ela faz no templo, ou não apenas, né, a vida religiosa, vamos dizer assim. Mas é a pessoa como um todo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos criando uma amizade. Então, a gente vai se relacionar. O que ela precisa, né? O que eu puder ajudar, o que eu puder, né, ser instrumento, né, na vida dessa pessoa, eu vou ser em qualquer área da vida dela, em qualquer coisa que ela precisar e eu puder ajudar, claro. Então, veja bem, quando mentoriamos, temos que nos preocupar com o indivíduo como um todo e não somente como ele exerce o ministério. Na verdade, é impossível, né, dissociar a pessoa do seu ministério. Por quê? O próprio ministério dela é a vida dela. É a vida dela, o ministério. Não é só o que ela faz na igreja, mas o que ela faz como cristão, né? No dia a dia. Como é que ela vive os relacionamentos em casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja, tudo que é lugar, e como ela está vivendo, né? Então, é importante a gente lembrar disso como mentor, né? Onde eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Onde eu puder orientar, né? Assuntos que a gente acha que nem é espiritual, mas é a vida dela, né? E se eu puder ajudar, né? O que eu puder orientar, né? E for, né, oportuno, né? Eu ser um instrumento, eu vou ser. Então, a igreja diz respeito à nossa vida como um todo. Discipulado tem a ver com a vida da pessoa. Um mentor deve ser aquele que ajuda alguém a crescer como pessoa, de maneira geral, a amadurecer como pessoa e a desenvolver planos de crescimento em qualquer área da vida dela, como a gente já viu muito isso aqui ao longo do curso. Quando um mentor faz isso, né, cuida, né, de maneira geral, né, o que ele puder ajudar e cuidar, o mentoriado fica grato por ter alguém que realmente se importa com ele. Porque eu já vi muitos casos, né, de pessoas que iam discipular, mas só tratavam de coisas da igreja, de como ele vai servir na igreja, do que ele vai fazer na igreja. E aí o discípulo percebeu, muitas vezes, né, que o interesse era só em dar resultado para a igreja.
E isso é um perigo, né? Então, não é essa a ideia da mentoria. A gente, na verdade, se importa com a pessoa, né? Com toda a vida dela, e não simplesmente um resultado que ela venha a dar para o ministério ou para a igreja, né? Porque senão a pessoa pode entender que esse relacionamento é um relacionamento apenas utilitário, né? Eu preciso que você trabalhe na igreja, então eu estou aqui contigo só para que você, como uma máquina, continue dando resultados, né, para a igreja. Muita gente também já se frustrou com esse tipo de discipulado, que forçou o outro a dar resultado, a frutificar, a crescer. Não, você tem que evangelizar, você tem que multiplicar seu grupo a todo custo, e a pessoa esgotada, não era bem cuidada, não era bem pastoreada, ela estava cheia de problema na vida conjugal, né, na sua vida particular, vida financeira, mas o discipulador não se importava em perguntar sobre essas áreas, em pastorear nessas áreas. Muita gente sai frustrada, machucada e também se sentindo abusada espiritualmente. Então, a gente não pode esquecer de lidar com a vida da pessoa como um todo. A maioria das pessoas luta na área dos relacionamentos. Eu já falei sobre isso aqui, né? Todo mundo tem suas lutas relacionais, né? Em casa, no trabalho e até na igreja. Então, ajudar pessoas a vencer essas dificuldades relacionais é muito importante, né? Então, nós somos pessoas relacionais e se nós estamos bem, né, nos relacionamentos, então nós também estaremos bem. Mas se temos problemas de relacionamento, nós não vamos estar bem. Então, nós precisamos de ajuda, precisamos de oração, precisamos de alguém que nos escute, nos aconselhe, né, a vencer os conflitos de relacionamento, porque onde tem gente, tem conflito. Então, lembre disso. Quando você for acompanhar alguém, né, a área-chave de todas as pessoas são os relacionamentos. Então, ajude a pessoa a vencer nas questões relacionais, a ser uma pessoa que tem um caráter nos relacionamentos, a ser uma pessoa ajustada nos relacionamentos, pessoa que tem relacionamentos saudáveis, não perfeitos, né? Mas saudáveis, que busca como se comunicar bem, resolver os problemas, né? E amadurecer nessa área é uma questão fundamental na mentoria. É evidente que, ao tratarmos da vida de outra pessoa, isso sempre se refletirá em nossa própria vida. E, então, nós também teremos que fazer ajustes, né, e mudar para sermos exemplo. Nós seremos desafiados a ser exemplo para outras pessoas, né? Porque a pessoa que a gente acompanha tem suas lutas, né? Como é que eu posso ajudar alguém, né, se eu não estou buscando ajustar os meus problemas, né, as minhas próprias questões, né? E claro que a gente vai ter problemas para resolver, mas a questão é não se acomodar, é buscar ter uma vida ajustada, né? Equilibrada, né? Por isso é tão desafiador também ser um mentor, e por isso também que muita gente pula fora, porque é uma visão estreita, né? É seguir um caminho estreito, né? O caminho bíblico é um caminho estreito, o caminho do discipulado custa tudo que temos, tudo que somos, porque é entrar numa engrenagem em que Deus é o oleiro, nós somos o vaso, Ele está nos moldando a cada dia, a gente tem que deixar Ele nos moldar para que sejamos melhores instrumentos do Senhor. Então, não seja superficial na mentoria. A mentoria precisa ter uma atmosfera de que nós somos uma família. Então, estou contigo, sou teu amigo, e o que eu puder, né, te ajudar, estou aqui, e eu te aceito, né, mesmo que você tenha falhas, mesmo que você seja uma obra em construção, né, eu te amo em Cristo, né? E eu afirmo que a graça de Deus é quem nos guia, e nós somos filhos da graça, não sou maior do que você, eu também careço da graça, assim como você. Então, se você, né, falhar, eu vou estar aqui para te ajudar a levantar, né? Então, é essa atmosfera que a gente deve
acompanhar alguém, não ficar, né, querendo ser um inspetor espiritual da vida da outra pessoa, ou alguém que está ali para se sentir superior, ou ficar naquele legalismo de querer jogar uma pedra no seu discípulo por uma falha dele, né, mas ajudar ele a se consertar com graça, com brandura, né, com humildade. Quem está em pé, cuide para que não caia. Com esse ambiente, com essa atmosfera, que a gente, sem acusação, porque quem acusa é Satanás, né? Mas apontando o caminho dos ajustes na vida cristã, apontando sempre para Cristo, o que ele disse e como devemos viver. Precisamos confiar uns nos outros e sentir a segurança que cada um de nós proporciona, né? Em ter amigos fiéis, leais, né? Pessoas que não vão ficar falando mal da gente por trás, né? Pessoas que vão guardar sigilo, né, da nossa história de vida. Então, a mentoria também não é um programa a cumprir, isso aqui é muito importante. É um relacionamento a ser desenvolvido. Porque a gente também pode cair na tentação de tentar, né, ficar preso a um programa ou a um livrinho, achando que o livrinho é tudo, né? O livrinho é bom, é uma ferramenta, como várias outras, mas a mentoria é um relacionamento que a gente constrói, né, vida na vida, criando vínculos, e a palavra de Deus vai sendo transmitida no relacionamento do discipulador. Então, não é seguir o programa, né? Apesar que a gente pode ter alguns programas, claro, né? Mas é principalmente o relacionamento a ser desenvolvido. Vamos para o quarto. Mentoria é encorajamento. Isso aqui é muito importante. A gente lembra aqui de Barnabé, né? Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem generoso e um homem extremamente, né, encorajador, um homem consolador, né? Um homem que acreditou em pessoas, acreditou em João Marcos quando ele abandonou a primeira viagem missionária, né, em que Barnabé estava com Paulo. Ele também acreditou, além de João Marcos, né, ele acreditou, e até Paulo não acreditou, né, uma transformação de João Marcos, mas Barnabé acreditou, não abriu mão de investir em João Marcos, né, um desistente, e João Marcos depois se tornou, né, um grande instrumento de Deus. Assim como também o próprio Paulo, né, que muita gente duvidou da conversão dele, e nem todo mundo sabia trabalhar com Paulo, que era uma pessoa difícil mesmo, uma pessoa de temperamento muito forte. Mas Barnabé insistiu com ele, né, e trabalhou com ele, chamou ele para trabalhar com ele em Antioquia, e foi uma grande equipe, né, formaram uma grande equipe, porque Barnabé era um homem de grande encorajamento. Então, mentoria significa encorajamento. Cada um precisa de encorajamento. No entanto, muitos não têm o hábito de dar palavras de afirmação aos outros. Então, o bom discipulador, ele, né, fala palavras, né, de fortalecimento para o seu discípulo, né? Então, se ele está falhando, se ele está no momento de baixa, né, de baixa confiança, de baixo sentimento, né, de capacidade, então a gente afirma, né, a gente diz, não, vamos lá, eu preciso de você, né, o Senhor espera você nessa obra, né? Ele quer te usar, então a gente encoraja, levanta, né? Larga o pecado, né? Se ajusta porque Deus quer te usar. A gente não fica remoendo as falhas de um discípulo. A gente fica dizendo, olha, caiu, levanta, se arrepende, né? Confessa teus pecados e vamos buscar a cura no Senhor e bola para frente, que o jogo é de campeonato, né? Então, é esse tipo de atitude que a gente ajuda, né, alguém. E se ele tiver acomodado demais, ele também diz. Está cortando? Se ele tiver acomodado, né, a gente também lembra isso, né, para o discípulo, não se acomoda, né, não fica nessa preguiça espiritual, né? Acorda, né, você que está dormindo espiritualmente,
Ou seja, esse tipo de afirmação, apontando sempre para Jesus, né? E a graça de Jesus, né? E o quanto que o Senhor Jesus deseja, né? Nos usar no seu reino, né? Então, nós somos, né, por causa do pecado, né? Nós somos essencialmente negativos e muito bons em destacar os defeitos das pessoas e também em afirmar as fraquezas das pessoas. Mas é difícil, né, sermos afirmadores, né, que apontam as coisas boas do outro. A gente descobre facilmente, né, as falhas do outro, as manias, e isso incomoda a gente, né? Mas isso é o homem natural, né? É muito negativo, mas nós não somos homens naturais, nós somos homens espirituais que nasceram de novo e por isso nós precisamos, né, lidar com outras pessoas com fé, com encorajamento. Muitas vezes somos alvos de muitas cobranças. Por isso, por vezes, nos sentimos desanimados e pensamos que há algo de errado em nós. Por isso é tão importante ter alguém que nos encoraja e nos ajude a dar o nosso melhor. Porque, no geral, o povo, né, passa mais desânimo do que encorajamento. No dia a dia é assim, muita cobrança, muita crítica, né? Poucos elogios, poucas palavras de afirmação. Quando a gente faz algo bem feito, né, as pessoas, no geral, não elogiam, nem todo mundo elogia. Então, muitas vezes a gente faz o trabalho tão bem feito, mas por ninguém dizer nada, e aí a gente se sente, né, que acho que não foi tão bom, não, né? Maurício, está me ouvindo? Agora sim, agora Estamos, sim. estamos ouvindo. Mas deu uma falhazinha, não foi? Deu, deu. Mas continua, continua. Nós perdeu muita coisa, não? Não, não, deu uma travada assim. Para mim, ó, aqui em Curitiba chegou travado. Travou Certo, e tu continuou falando e depois continuou. certo. Mas tranquilo, Tranquilo, né? Ok. tá Coisas da certo. internet, né? Ah, sim, com Beleza. certeza. Então, o mundo hoje é muito darwinista, né? Quem gosta de falar isso é Bellong também. É muito darwiniano, né? Charles Darwin, né? A teoria do mais forte. E o mundo gosta mesmo do mais bonito, do que se destaca, do mais habilidoso, né? Do mais competente, né? E quem não está na forma, ideal, né? É alvo de críticas, né? De negativismo, de palavras de incapacidade, né? E a maioria, né, sabe que a maioria tem suas falhas, deficiências, não está no alvo, não está no padrão. Então, o mundo é muito negativo, mas a gente precisa apontar para Jesus. O Evangelho de Jesus é um evangelho de boas notícias, é um evangelho de esperança, é um evangelho de perdão, é um evangelho de recomeço, é um evangelho que aponta, né, para a paz com Deus, a restauração do ser humano, e a gente agora se torna embaixador do Senhor, nova criatura, né, agora, né, homens e mulheres, né, que têm um futuro, que têm uma direção, que tem um alvo que é Cristo, que é a maturidade. Então, não podemos esquecer isso que o Evangelho traz. E, claro, não podemos cair também na falácia de, já que o Evangelho é coisa tão maravilhosa, a gente começar a mercadejar a fé e apontar, né, que tudo agora vai dar certo na tua vida, já que você é de Cristo. Também não é assim, né? Não é nesse caminho de que tudo agora vai dar certo para mim, mas tudo vai cooperar, né, para a obra de Cristo em mim. E é esse a nossa afirmação que a gente faz, né, do Evangelho, né? Não por nós mesmos, porque nós não merecemos nada, né, não há nada de bom em nós, mas por causa de Deus, a obra dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso tem a ver com a nova natureza que ele nos deu para vivermos aqui e sermos uma bênção aqui no mundo. E é nesse encorajamento que a gente aponta, né? Mostrando que a nossa glória agora é Cristo e o que ele fez por nós continua fazendo e fará até o fim, né?
Então, nós temos que lembrar sempre disso na mentoria de pessoas. A maioria das pessoas não necessita de mais conhecimento, né? Conhecimento básico, que eu digo, né? Mas muita gente falta confiança, né? Gente que acredite em nós e diga, vamos, você vai, né? Viver uma transformação, você vai ser capacitado por Deus para ser uma bênção, né? Porque muitas vezes falta confiança, né? Nesse sentido. Então, confiança em seu potencial, de que são úteis nas mãos do Senhor. Elas precisam ser encorajadas para que sua confiança seja desenvolvida em Deus, na palavra de Deus e para a glória de Deus, né? Então, nós precisamos ajudar essas pessoas a sair do comodismo, né? A sair, muitas vezes, dessa situação que até conhecem da palavra de Deus, né? Mas não consegue viver um terço do que sabe, né? Não consegue fazer a diferença alguma na vida de ninguém, nem na sua vida. E a gente precisa ajudar essa pessoa, mostrando para elas que é possível, no poder de Deus, né, viver de uma maneira diferente. Ok, vamos para o quinto ponto. Quinto princípio multiplicador da mentoria. Mentoria é fazer uso de muitos recursos. Além desses que a gente falou ao longo dessas aulas, né? Nós apontamos aqui vários recursos que a gente pode usar, né, na mentoria, né? Tudo aquilo que Deus tem nos dado, bagagem, experiência de vida, testemunho, né? Pode ser até recurso financeiro que a gente possa investir no discípulo, né? As ferramentas que a gente tem falado o tempo todo aqui, mas olha só que interessante também que o Young vai apontar. É um tipo de recurso muito interessante. É importante compreender que pertencemos ao corpo de Cristo. E por isso não estamos sozinhos. Nós somos um corpo sendo edificado. Como mentores, temos os recursos de toda a igreja de Cristo para usar. Ou seja, nós temos outros cristãos, né, ao nosso redor que também são fontes de recursos para aprendizado, né? Então, não tente você ser o mentor sozinho do seu discípulo, mas, né, tenha parceiros nesse trabalho de ajudar o teu Timóteo, né, o teu discípulo, né? Não é só você, um Paulo, para um Timóteo, mas Timóteo também pode aprender com Barnabé, com Áquila, com Priscila, com Lucas, né? Com João Marcos, com outras pessoas, com Tito. Então, nós, mentores, não somos a única fonte de ajuda, de conhecimento, de testemunho, de bagagem de vida. Nós podemos, como mentores, trabalhar em parceria com outras pessoas da igreja, do grupo pequeno, né? Se a nossa igreja tem a célula, né? Tem um grupo pequeno. Então, não sou só eu, como discipulador, que vai ajudar e ensinar o meu discípulo a crescer, mas nós podemos ter parceiros para ajudar nosso discípulo a crescer. E eu continuo sendo mentor, não tem problema, né? Eu compartilho, né, o meu discípulo com outros mentores, com outros cristãos que também têm algo para oferecer, né, algo para ensinar o meu discípulo na caminhada. Isso aqui é algo muito importante da gente lembrar. Não tente discipular sozinho, não é só você que vai discipular o teu discípulo, mas indique outras pessoas que o teu discípulo também pode se relacionar, conviver e ganhar experiência. Isso não quer dizer que você vai largar o teu discípulo. Você continua se encontrando com ele regularmente, mas você pode, né, como discipulador, fazer pontes para que o teu discípulo também aprenda, né, passe um dia com outra pessoa, né, tome um café com outro fulano da igreja que é bom em alguma área que a gente não é, né, e deixa ele também ter outros relacionamentos edificadores na igreja e não queira você, né, ser o único canal de Deus para a vida do seu discípulo. Por isso que é tão importante ter célula, grupos pequenos na igreja, porque a gente também compartilha o cuidado mútuo com outras pessoas. E veja bem, um mentor sozinho, ele é limitado. Suas experiências são pequenas. Se tento ajudar o mentoreado sozinho, as áreas que posso desenvolver nele serão limitadas. Quando mentoreio alguém, Ben Wong dizendo, né, geralmente eu exponho essa pessoa a outras pessoas que são mais fortes do que eu
em diversas áreas. Eu não posso ser um exemplo em todas as áreas da vida para o meu mentoriado. Para isso, preciso do corpo de Cristo. Por exemplo, eu tenho um bom amigo em minha igreja chamado Malcolm. Ele é muito forte no evangelismo. Ele é bom em compartilhar o evangelho de forma natural enquanto conversa com pessoas. Por isso, gosto de expor as pessoas que eu discipulo, né, ao convívio com o Malcolm, né? Porque assim meu discípulo vai ser melhor preparado. Concluí que se uma pessoa passa algumas horas com o Malcolm, pode abrir seus olhos de uma forma como eu nunca conseguiria fazer como mentor, né? Um mentor não deve se sentir ameaçado por mentores que são melhores do que ele em alguma área do ministério ou da vida. Também podemos ter acesso ao que outros estão fazendo por meio de livros, materiais, artigos, sermões e muitos outros recursos que nós podemos compartilhar com nossos discípulos para fortalecer a fé deles, né? O princípio-chave é não limitar a mentoria, expondo o mentoriado apenas a seus próprios dons, experiência e conhecimento, né? Mas ser uma parceria, né? Mas, claro, a gente continua fiel, né, nos nossos encontros com o nosso discípulo, mas a gente não tem problema de que o nosso discípulo também crie vínculos fortes com outras pessoas da igreja que possam também orientá-lo, né, em várias questões da vida cristã, né? E, por fim, o sexto princípio. Mentoria também pode ser uma coisa muito maior, muito mais ampla. Pode ser de igreja para igreja, né? Que, geralmente, nesse caso, é quando uma igreja se coloca à disposição para mentorear uma outra igreja. E, geralmente, essa situação funciona quando um pastor começa a mentorear um pastor de outra igreja. E aí isso facilita, né, uma mentoria de uma igreja para outra igreja. Mas também pode ser de um líder de jovens de uma igreja para um líder de jovens de outra igreja, né, um líder de ministério de louvor de uma igreja, mentoreando um líder de louvor de outra igreja, um líder de ministério infantil de uma igreja, mentoreando o líder de ministério infantil de outra igreja. Pode acontecer de diversas formas, né? Mas que tal a gente também aprender a expandir a mentoria de uma igreja para outra, né? De um ministério para outro. Mentoria pode ser de igreja para igreja, de pastor para pastor. Podemos aprender uns com os outros a sermos uma igreja saudável e frutífera. Que a nossa igreja não deve ser uma ilha, mas entender que eu posso, né, me conectar com outros ministérios, aprender de outros ministérios e assim eu ser melhor capacitado. É o que nós temos feito, né? Há em torno de 15 anos, né, eu tenho trabalhado em conectar ministérios, né, e pastorear pastores, mentorear pastores. Nós temos um grupo, né, de pastor e de pastores aqui em São Luís. Também ajudei a criar outros grupos em outros lugares do Brasil, né, e faço parte de uma grande rede no Brasil e também no mundo, com alguns mentores de outras redes, né, de outros países, né, e dessa forma nós somos nós somos mais completos, nós podemos fazer muito mais coisa, nós aprendemos muito mais, né, e nós somos melhor mentoreados e também nós podemos ajudar, cooperar para a expansão no reino de Deus de uma maneira muito maior quando a gente entende que a grande comissão não é só para eu viver na minha igreja local, mas para eu ajudar a expandir o reino de Deus em outras localidades, né? Essa visão é maravilhosa, eu tenho visto muitos frutos por meio dessa visão de mentorear igreja, mentoreando igreja. O pastor deve informar a sua igreja que ele está sendo mentoreado por outro pastor e que deseja que sua igreja aprenda com a igreja do seu mentor, né? Então, isso é maravilhoso, é o que eu estou vivendo com alguns aqui, dos nossos alunos, né? Estou trabalhando em parceria, né, com o pastor Erasmo, com o pastor Rubem, com o pastor José Carlos, né, com o pastor Reginaldo, né? Então, essa parceria é maravilhosa, porque a gente, né, olha
não só para a igreja local, mas para o reino de Deus. E a gente pode servir, né, outros ministérios e ajudar outros ministérios a serem bem-sucedidos. No final das contas, é como Beong gosta de falar, a visão de corpo, né? A minha igreja, no final das contas, também é a sua igreja. E a sua igreja é também a minha igreja. Se a sua igreja vai bem, a minha igreja também vai bem. Se a sua igreja vai mal, a minha igreja também vai mal. Porque, no final das contas, nós somos um só corpo em Cristo, né? Então, que olhar maravilhoso é quando a gente quebra essas barreiras e a gente se ajuda, né, para cooperarmos com a expansão do reino de Deus, né? Essa é a visão da mentoria de igreja para igreja. Então, deve promover o intercâmbio regular de uma igreja para outra igreja. O pastor mentor deve envolver também sua igreja nesse processo, mobilizando seus membros, né, nesses intercâmbios, né, de ajuda, de treinamento, né? Quantos eventos eu pude fazer em parceria com outras igrejas, alguns retiros, alguns acampamentos, né? Juntando a força de uma igreja com a outra, né? E a gente também enviar missionários, né, para outros lugares mais distantes, por meio dessa parceria, tanta coisa que a gente pode fazer por caminharmos juntos, né? Quanto mais envolvermos os membros na mentoria, melhor. É mais eficaz quando não apenas o pastor, mas também os membros da sua igreja vão e compartilham com os membros da igreja do mentoriado, né? Há um compromisso mesmo de servir uma outra igreja, de ajudar uma igreja ajudando outra igreja, né? Ok? Então, aqui estão os 6 princípios multiplicadores de mentoria, para a gente fechar, né, o conteúdo desse treinamento maravilhoso, né? Mentoria é servir e não controlar. Mentoria é simplesmente ajudar pessoas. Mentoria trata a pessoa como um todo. Mentoria é encorajamento. Mentoria é fazer uso de muitos recursos. E mentoria pode ser de igreja para igreja, né? Queria dar uns minutinhos, né, para alguém que queira fazer um comentário, alguma pergunta. Fique à vontade. Pastor, esses, Eliane. esses treinamentos que o senhor tem feito na IPR do Maiobão, então é uma mentoria entre igrejas. Isso. É o que está acontecendo, né? O pastor Erasmo, seu pastor, né, procurou e pediu, né, mentoria, e nós estamos nos encontrando regularmente, né? A gente se encontra numa lanchonete, né? E a gente toma um café juntos e conversa de maneira regular, né? E ele também faz parte da nossa célula de pastores na cidade, que tem uma reunião mensal, um café da manhã mensal, e ele tem vindo, né, nos cafés da manhã. E também a gente tem planejado vários treinamentos com a sua igreja. Então, a gente pode fazer muito mais, né? Não só eu indo, né? Mas outras pessoas da minha igreja, né? Ou até da rede, né? Que a gente acaba se conectando, né? A outras pessoas na rede, né? Então, esse intercâmbio, ele é maravilhoso, né? Por exemplo, a gente tem uma missionária lá no Líbano, indo para a Síria, que é a Nádina. E ela está de férias, né? A cada 2 anos ela volta para cá e passa 2 meses de férias. E aí ela é nossa missionária, né? Da rede, e ela vai fazer 7 anos no campo. E aí o que acontece? Quando ela vem, ela acaba pregando nas igrejas da rede. Esse final de semana, ela foi lá em Itapecuru, que é um pastor que a gente está mentoreando, ajudando. E aí ele também queria, né, aprender mais de missões, queria se envolver mais com missões, né? A Nájina está indo em várias igrejas, por exemplo, né, porque a gente é uma grande rede de igrejas se ajudando. E aí eu também tenho algumas pessoas da liderança da minha igreja que eu sempre indico para ministrar, né, nessas igrejas que a gente ajuda. E aí tem pelo menos na minha igreja tem pelo menos umas 4 pessoas, 5 pessoas que ministram muito bem vários tipos de treinamento
pregações, e sempre que eu posso, eu indico um, indico o outro, para manter, né, esse intercâmbio, essa ajuda mútua, né? E nós estamos vivendo isso com a IPR do Maiobão. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, eu entrei um pouco atrasada hoje, e essa questão do exemplo que o senhor falou de uma situação em que vocês começaram uma mentoria e que resolveram ficar só na questão da amizade. Verdade. Eu tenho uma situação que foi desenvolvida uma amizade através de um relógio de oração, que geralmente tem na nossa igreja, na rede de mulheres, quando a gente vai ter algum evento, ou a gente faz campanha para orar pela família, faz um relógio de oração e cada um escolhe um horário, né? E uma dessas situações era em grupo, sendo que nosso grupo acabou ficando um par, que as outras saíram e ficou só nós duas. E a gente criou uma afinidade. Antes a gente só se cumprimentava, mas a gente criou uma certa afinidade. E sempre que possível, a gente acabou abrindo o coração uma para a outra e reveza. Tem vezes que eu não estou legal e a gente conversa e ela vai me aconselhando, né? E vice-versa. Nesse caso, é uma mentoria. Pode-se considerar uma mentoria? Claro. Sendo que não tem, tipo assim, quem é o mentor, né? Exatamente. Vai de acordo com a necessidade de cada uma. Isso. Esse que você está falando é uma mentoria de parceria. É uma parceria, como a gente contou lá sobre Davi e Jonatas, né? É uma parceria. Eu também tenho, né, mentoria de parceria com algumas pessoas. Porque eu não sou só o mentor, mas eu também sou mentoriado. Com o Beonwong, eu só sou mentoriado. Eu nem me arrisco a querer mentorear ele. Eu não estou nem doido para querer ser mentor dele. Não tem a mínima condição. Então, é muito claro o meu papel com ele. Eu sou mentoriado, estou lá para receber. Mas, eu tenho outros pastores, tenho 2 outros pastores que é uma parceria. E é muito claro entre nós. É uma amizade, é uma parceria. E tem hora que cada um vai ser mentoriado. E a gente entende, né, dos princípios da mentoria. Então, a gente vai vivendo esse relacionamento, vida na vida. Importante é manter a regularidade dos encontros, né? De estar perto, estar junto e vivendo, né, aquela transparência, que aí vai ter conteúdos, né, para a gente ministrar na vida do outro, né? Mas é de uma maneira assim, muito vida na vida, amizade. A gente não precisa de uma ferramenta. A ferramenta a gente pode usar ou não, mas não é baseado em ferramenta, em um programa específico, né? Na verdade, a mentoria é assim, é de acordo com as necessidades do mentoriado, de acordo com os alvos que ele está buscando. É como eu falei o tempo todo, né? A ferramenta é só um tempero a mais, sei lá. Mas não é a comida principal. A ferramenta não é a comida principal. A comida principal é vida na vida. Fabiano. Leda. É que ele quer que eu faça a pergunta toda vez, pastor. Mas tem que ter. Você viu na última gravação que a gente até criou uma pergunta para você. Você mal acostumou a gente, agora a gente espera a pergunta da Leda. Se vira agora. Leda, você viu que na última gravação a gente criou uma pergunta no seu lugar? Pastor, assim, vendo tudo isso, né, que a mentoria a gente chega à conclusão muito fácil de que é maravilhoso ser mentoriado, né? Como fazer para que essa relação com o mentoriado, né, que não fique tão cômoda, e que ele não fique nessa posição de consumidor, né? E em que momento que a gente encaminha essa pessoa para o serviço?
progresso, isso. sabe, para identificar o dom espiritual que ela recebeu, para também aperfeiçoar outras pessoas, edificar a igreja. Em que momento que a gente faz esse encaminhamento? Não assim, não de cortar a mentoria, mas todo cristão ele recebe um dom, né, para o Isso. serviço. Tem que se E transformar, que tem que né, ser usado. de consumidor para contribuidor, né? Tem que virar a chave, né? Tem que Isso. começar a alçar voo sozinho, né? Começar Então, Isso. como que é esse processo? Em que momento que a gente entende que é Entende, né? isso? E como que a gente ajuda a identificar o dom, a desenvolver esse dom? Ótima pergunta. Olha, Como sempre. é assim, eu entendo que não existe limites. Não existem limites. Agora, acho que desde o novo convertido eu já posso envolver ele, em pequenas coisas, claro. E, por exemplo, o novo convertido, ele tem uma gama de relacionamentos com o descrente, geralmente grande, porque ele está vindo, né, de uma realidade assim. Então, amigos crentes geralmente são poucos. Então, esse é o momento ideal para ele evangelizar, porque ele ainda tem vínculos lá fora, né? Por exemplo, então, o que a gente puder estimular um novo convertido a evangelizar seus parentes, como eles estão no primeiro amor, né? Então, a gente não deve impedi-los, né, de servir. Na verdade, o processo de consolidar alguém na fé tem tudo a ver com integrar ele na igreja. Tem tudo a ver com isso. Integrar ele na igreja significa fazê-lo servir de alguma forma. Se eu posso botar ele na recepção, eu boto. Se eu posso colocar ele para mexer no data show, eu boto. Porque quanto mais ele se sentir útil, melhor. Mais ele vai se sentir responsável. Existem algumas pequenas tarefas que qualquer pessoa pode fazer. Um novo convertido, um crente também que ainda é um pouco imaturo, ele pode fazer. Mas qualquer tarefa que a gente conseguir encaixar o nosso discípulo, né, na igreja e até fora na igreja, né? O que a gente puder fazer ele entender que ele agora é luz, que a luz tem que brilhar, né? Aonde ele estiver, fazer ele entender desde cedo isso é a grande pegada é essa, porque acho que não é muito certo a gente caminha com alguém e nunca cobra nada e vai e serve e faz tudo por ele. Aí depois de não sei quantos anos assim, olha, você precisa agora servir. Acho que isso não é o certo. O certo é, enquanto eu vou caminhando com alguém, eu já vou dizendo para ele, alertando ele, como é que você pode dar fruto, como é que você pode servir, como é que você pode ajudar, né? Claro que se uma pessoa estiver em pecado, eu jamais devo, né, colocar ele em nada. Se ele está em pecado, ele tem que se consertar, porque ele não é exemplo, né? Mas se ele está se consertando, se ele está, né, deixando o pecado, né, não tem limites de colocar ele para servir. Agora, quando a gente fala de discipular outra pessoa, aí eu entendo que precisa ter uma bagagem, né? Eu não posso colocar alguém para discipular outro se ele não tem demonstrado, né, um mínimo de crescimento espiritual, né, um mínimo de ajustes na vida, né, de uma vida devocional, uma vida de oração, um básico, digamos assim, né? Mas é preciso que a pessoa esteja, de alguma forma, crescendo. Então, esse é uma dica que, inclusive, o pastor Beong dá, né? Se a pessoa estiver crescendo, eu devo, sim, indicar para ele outra pessoa para ele discipular, né? Claro que a gente coloca alguém adequado, né, ao perfil desse discípulo nosso. Alguém que esteja aquém do nosso discípulo, de preferência, né? Para que ele se sinta mais útil de acompanhar outra pessoa, né? E sempre vai ter alguém mais aquém, sempre vai ter
alguém piorzinho, vamos dizer assim, né? Sempre vai ter. Então, alguém que ele possa dar um leitinho, entende? Ele já está tomando uma papinha, digamos assim, né? Ainda não é aquela comidona, né? Mas já está comendo a papinha. Então, se ele está comendo a papinha, ele já pode dar um leitinho para outra pessoa, entende? Essa é a ideia, que acho que é por aí. Maurício, quer acrescentar? Na verdade, Amém. eu acredito que, no meu ponto de vista, concordo 100% com o que falou Alexandre, sim, tem que engajar logo, né? Mas assim, eu acredito que quando a gente deixa de dar o leite para ele começa a comer carne, ele já está pronto. Está É. pronto porque se ele está comendo carne, significa que ele está se comprometendo, que ele Uhum. está mais engajado na igreja. Os dons, geralmente a pessoa revela, né? Ou tem algumas capacidades que são nada a ver com ele, né? Ou alguma Uhum. coisa ela desenvolveu ao longo do discipulado, percebe isso, né? Então, assim, eu acredito que quando ele começa a mastigar com os dentinhos da fé, ele já está pronto. Ótimo. Não tem muito o que falar. É, E eu queria só perguntar, Aleda, eu não sei se a gente vai se encontrar, não sei quando, como é que está o discipulado que você começou? Então, ela viajou, né? Ela fica um tempo aqui, fica um tempo na cidade dela, lá para Paraíba. E aí ela está retornando essa semana para a gente poder conversar. ótimo. Maravilha, Vai maravilha. dar Eu acho que certo. Em nome de foi, Jesus. foi a experiência que trouxe esse discípulo, que Amém. trouxe esse curso, né? Foi um feedback muito bom para nós, Uhum. porque a gente está ensinando e você colocou em ato, colocou em prática, né? Logo, e desejo tudo de bom para esse discípulo de vocês, viu? Um grande É, abraço. Em nome de Obrigada. Jesus. outra coisa, né, é bom a gente envolver o nosso discípulo, não apenas em coisas da igreja, mas envolver ele no reino de Deus, digamos assim. Ou seja, fazer um discípulo perceber aonde ele pode ser um agente de Deus no dia a dia. Então, isso todo mundo pode ser, todo mundo pode fazer algo. Todo mundo pode se envolver na obra de Deus no dia a dia. Então, por exemplo, na minha casa, como é que eu posso ser um servo melhor de Deus? Sempre vai ter algo que eu posso fazer melhor. Até uma criança, eu tenho que ensinar ela como é que ela pode ser uma bênção na família dela, na casa dela, no colégio, né? No ambiente de trabalho, como é que ela pode ser um servo de Deus lá. Então, nisso, a gente já está envolvendo um discípulo, né, para coisas importantes, né, que tem a ver com a vida dela, né, a vida cristã dela em todas as áreas, em todo lugar que ela vai, né, não apenas na igreja. E na igreja, o mais importante, eu entendo, que é ajudar o nosso discípulo a ter um coração de servo. Se o nosso discípulo tem um coração de servo, disposto a ajudar e a servir no que for preciso, naturalmente ele vai estar aberto para servir em qualquer lugar. E com o tempo ele vai descobrir aquilo que ele mais gosta de fazer, né? Então é bom deixar o leque aberto, né? De opções, de como ele pode ajudar, como é que ele pode servir na igreja, na célula, né? Nos programas da igreja. Se ele tem um coração de servo, né? E ele vê isso também no seu discipulador, né? E o discipulador chama ele, que é um papel nosso também, né? Chama, não, vamos fazer junto. Olha, vai ter um retiro na igreja, vamos ajudar na equipe da cozinha, vamos ajudar na equipe da gincana, sei lá, né? Vamos ajudar, vem comigo, né? Vamos fazer junto. Isso é maravilhoso, porque eu já vou colocando no discípulo um coração de servo, e quanto mais ele vai servindo, mais ele vai entendendo aonde ele serve melhor. E aí depois ele vai ter mais facilidade de escolher uma área que ele possa se envolver mais, né? Mas é bom também abrir o leque de opções, né? E dar experiências de serviço na igreja, né? Para um discípulo. Aí no pequeno grupo é ótimo porque sempre tem, né? Coisas para fazer no pequeno grupo, né?
Então, quando a gente delega, né, algumas tarefinhas, né, para um discípulo, ele se sente útil, ele se sente desafiado. Então, a gente pode fazer isso desde o novo convertido. A gente já pode envolver essa pessoa para que ela, com o tempo, vá se sentindo capaz, né, e vá se desenvolvendo o seu ministério, né? Ótima pergunta. Ok, vamos para o encerramento, né? Vamos para os últimos slides. A ferramenta prática para a mentoria da aula de hoje. Então, a ferramenta prática de hoje é indicação de livros, né? Porque uma das maiores ferramentas que a gente usa na mentoria e no discipulado é estudar alguns livros, né? Claro que a Bíblia, né, é o livro, né, que a gente não pode abrir mão, né, de estar ensinando o nosso discípulo sempre na palavra de Deus, mas também nós podemos alguns livros, né, que ajudam, né, no entendimento bíblico, né, com alguns princípios bíblicos. Então, aqui eu indico vários livros diferentes. Existem outros que cada um pode criar, né, sua indicação de livros. Então, o seu pastor, né, pode lhe orientar nisso também. Mas aqui eu indico, o interessante dessa lista aqui que eu faço é porque eu separo por temas. Porque quando a gente caminha com alguém, né, a pessoa vai ter fases da vida. E para cada fase vai ter algum tema de maior interesse. Então, ou alguma necessidade maior de trabalhar com o discípulo. Então, por isso que é bom a gente ter uma gama de opções de materiais que a gente possa indicar ou estudar juntos, ou a pessoa estudar em casa, né, que a gente possa indicar para o tempo a sós com Deus, né, para que a gente possa ajudar o discípulo a refletir algum tema específico que ele precise, né, naquela fase da vida dele. Então, veja bem, a primeira indicação são alguns livrinhos para discipulado básico, né, de um novo convertido. Né, alguns livros, existem vários. Então, aqui eu indico, por exemplo, o Ralph Neighbor Jr. e Joel Comiskey, que tem uma série de livrinhos de discipulado, né, um a um, né, que você pode usar, né, a partir de um novo convertido, né? Existem hoje vários, né, que a gente pode indicar, né? Que é só um que eu indico, né? Pensando nessa questão de ser um novo convertido, né? Também nós podemos ajudar um discípulo a conhecer a Bíblia, né? Ter um panorama bíblico. Isso aqui, inclusive, pode ser ferramenta para a escola bíblica da igreja, né? Uma escola bíblica básica de formação, né, para as pessoas, né, que precisam do básico, né? Então, por exemplo, o Ralph Neighbor tem o Conhecendo Minha Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que eu já criei, né, todo um PowerPoint, né, de estudo de escola bíblica, né, básico de panorama, né? Também tem o da, não está aqui, né, mas eu uso muito o da editora Cristã Evangélica, que é muito bom, panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento da Cristã Evangélica. Eu já indiquei esse material para muitos pastores, igrejas, e muitos estão usando hoje com muito sucesso. Esse que é um clássico também do Gordon Fee e Douglas Stuart, né? Como ler a Bíblia livro por livro, né? E o Entendes o que Lês, né? Também nessa dobradinha desses dois autores, que são livros assim, né? Muito simples, né? Mas que ajudam, né? O discípulo a entender, né? O que significa os blocos dos livros da Bíblia, né? Que é separado em alguns blocos, né? Em lei, em livros narrativos, né, em livros proféticos, evangelhos, né, cartas. Então, isso é importante a gente explicar, né, para um discípulo, saber diferenciar, né, os livros da Bíblia, né, e qual é a proposta de cada livro. Né? Isso aqui ajuda demais para que o nosso discípulo tenha uma boa vida devocional, né? Ajuda. E sobre vida cristã e disciplinas espirituais, tem vários livros, inclusive, né, muitos deles eu vou trabalhar no nosso novo curso aí de avivamento pessoal, que começa na próxima segunda-feira,
né? Se você ainda tem interesse de participar, comece na próxima semana, fala comigo depois. Então, ponha ordem no seu mundo interior, um encontro com o rei, 49 dias de encontro com o pai, o Deus pródigo. Timothy Keller, na verdade, é o cara que eu indico, assim, é o teólogo do momento, né? Todo livro dele eu indico, porque para mim é um dos Eu melhores acrescentaria o teólogos. livro de oração dele, sobre oração, do Timothy Keller, é um dos melhores livros que eu já li. Qual o nome? E também Oração. oração, E Oração. acabei de Timothy ler, Keller. maravilhoso. muito bom. Timothy Aconselho Keller também. é o cara. Tem um livro dele que se chama A Igreja Centrada, em que ele faz um compêndio assim teológico, né, fantástico, e depois ele aplica tudo isso ao ministério de Paulo. Para mim, um dos melhores livros, mais ricos assim livros dele. Realmente, Timothy Keller é o cara, né? Só livros bons. Richard Foster, Celebração da Disciplina, e aí ele também continuou falando das disciplinas com outros autores, né? Como, por exemplo, Celebrando as 12 Disciplinas Espirituais, que ele faz o resgate de teólogos do passado e como eles lidavam com as disciplinas espirituais. Nós vamos ver muito isso no próximo curso, né? Uma Vida com Propósitos, Rick Warren, que se tornou um clássico, né? São devocionais, né? Buscando o propósito de Deus para a sua vida, a oração eficaz, um mês para vencer, 31 dias experimentando uma vida vitoriosa. A oração, o segredo clássico dos líderes de alto impacto. Dave Earley faz um compêndio também, analisando a vida de oração de vários personagens bíblicos e também de teólogos, né, ou missionários, ou líderes, pastores do passado. Fantástico esse material. E aí, se a pessoa estiver lidando com decisões de mudanças, né? Tem gente que está precisando tomar algumas decisões de mudança, de rumos, né? Na sua vida. Então, esse livro do John Ortberg, né? O Deus que Abre Portas, me ajudou demais. Quando eu estava na fase de transição para ir para o Sul, né? Me ajudou a colocar as ideias no lugar, né? Diante de uma grande mudança na vida. Isso é uma boa indicação. E para quem está passando por uma grande provação, né, precisando de consolo, Hernando Dias Lopes, né, As Teses de Satanás, é um livro fantástico que eu vou trabalhar também no próximo curso de avivamento pessoal. Tem vários livros também de vida cristã, né, que são fábulas ou contos, né, que têm princípios bíblicos, né? Crônicas de Nárnia, as 7 histórias clássicas, né, eu já li com meus filhos na pandemia e foi assim um momento muito bom de aprendizado com os meus filhos. A gente nem precisava da televisão, nem precisava de nenhum seriado de Netflix, porque a gente tinha as Crônicas de Nárnia para estudar juntos. Foi maravilhoso, né? Estudar com eles, né? História por história. São 7 histórias, né? O Peregrino, John Bunyan, também, segundo livro cristão mais lido do mundo, depois da Bíblia, né? O Peregrino, também um clássico, também já li com meus filhos, né? O Doador de Sonhos, que também é uma ideia baseada no Peregrino. As Crônicas de Olam, né, que eu também conheci na pandemia e li, né, são histórias fantásticas, né, como se fosse uma espécie de Senhor dos Anéis, mas o cara é um excelente autor cristão e brasileiro, da editora Fiel, né? É um material fantástico, mas já para uma literatura assim mais para adolescente, jovem e adulto, né? Não para criança, né? E se o tema for perdão, tem vários livros, né? A gente precisa ajudar um discípulo a perdoar, né? Como por exemplo Felipe Anser, né? Maravilhosa Graça, que marcou a minha juventude quando eu li esse livro, né? Hernando Dias Lopes, Perdão, a Cura das Emoções. Tem vários outros que você pode ir atrás, né? Sobre esse tema. E se a área for santidade e pureza sexual, também tem vários livros. O livro que eu mais indico é esse primeiro aqui, No Altar da Idolatria Sexual, Steve Gallagher, que é a partir desse ministério, desse autor norte-americano, se criou o Ministério Vida Pura aqui no Brasil, que é muito forte. Estou sempre indicando esses materiais, né, para pessoas com dificuldade de pureza sexual, né? Mas existem outros, né? A Batalha de Todo Homem,
né? Mentiras em que os homens acreditam em a verdade que os liberta, que na verdade isso aqui veio porque primeiro foi o grande sucesso, né? O livro das mulheres, né? Mentiras que as mulheres acreditam em a verdade que as libertam. A Batalha de Toda Mulher, né? Então tem vários livros, né? Tanto para homem como para mulher, que são só algumas indicações nesse tema de santidade e pureza sexual. Mais um livro de Richard Foster, quando o assunto é dinheiro, sexo e poder, as três áreas, né, chaves da vida de qualquer ser humano, né? Então esse livro é fantástico, Dinheiro, Sexo e Poder. Eu devo trabalhar algumas coisas desse livro também no curso de avivamento pessoal. E quando a área for simplicidade, vida simples e finanças, se a grande tentação do nosso discípulo for essa área, né, financeira, avareza, então alguns livros aqui, né, existem outros muito bons. Aqui são livros bem simples, né, dedicados à vida simples, né, Josadak Lima, e finanças, conflitos ou sucesso. São livros, isso aqui são só livretinhos, tá? Sobre finanças. Existem outros muito melhores do que esses. Eu só estou mostrando, né, que às vezes vão precisar de materiais específicos para lidar com problemas específicos que o nosso discípulo, porventura, esteja enfrentando, né? Outras dicas, né? Tema, masculinidade bíblica, tem muita coisa boa, Universidade da Família, por exemplo, tem muito material bom que a gente pode também indicar para o nosso discípulo estudar juntos. O Silêncio de Adão, Larry Crabb, Homem ao Máximo, né? Que é o livro, né, que é o best-seller, né, da Universidade da Família, O Homem Bíblico, O Homem de Valor. E Feminilidade Bíblica, Mulher Única, Feminilidade Radical, tem livros muito interessantes nesse tema, né? Minha esposa também se tornou, né, uma estudiosa nesse tema e também tem dado, né, boas palestras nesse tema. Namoro, noivado e casamento, né? A gente sempre vai acompanhar pessoas, né, que estão nessa fase, né? Ou do namoro, ou do noivado, né? Ou entrando no casamento, ou já a vida de casado, né? Então é sempre bom a gente ter algumas ferramentas que a gente possa indicar ou trabalhar juntos no nosso discipulado, né? Então, antes de dizer sim, que é o clássico de Jaime Kemp para quem vai casar, quando pecadores dizem sim, Dave Harvey também, um grande clássico para essa. Eu gosto muito de usar esses dois livros quando eu estou acompanhando algum casal que vai se casar, esses dois livros, antes de dizer sim e quando pecadores dizem sim. E eu gosto de transformar, né, esse acompanhamento num discipulado mesmo para o casamento. Um casal acompanhando o outro casal. Eu prefiro do que fazer um curso de noivos na igreja, que às vezes acaba sendo muito impessoal, né? Mas quando a gente tem um discipulado, uma mentoria casal a casal, eu acho muito melhor e eu gosto muito de usar esses dois livros. Tem outros, Larry Crabb, né? Como construir um casamento de verdade, Desafio de Amar, Segredos Bíblicos para um Casamento Feliz, Dave Earley já também transformei num curso, né? Para casais, né? Esse material do Dave Earley, né? E Pastoreio de Crianças, esse livro aqui é top, né, para os pais. Todo pai, toda mãe deveria comprar esse livro, né, porque eles são os primeiros pastores dos seus filhos, né, pastoreando o coração da criança, Ted Tripp. Liderança e missões, quando você quer falar de missões, heróis da fé, esse livro também eu vou citar no curso de avivamento pessoal. Liderança e humildade, né, o perfil de 3 reis, boa pedida. Liderança e trabalho em equipe, aí, né, ninguém se compara a John Maxwell, né, 21 indispensáveis qualidades de um líder, 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe. Ele tem vários livros, mas esses dois, para mim, são clássicos dele, né? Se o tema for aperfeiçoar a habilidade de comunicação, John Maxwell também é o cara, esse livro aqui é fantástico, todos se comunicam, poucos se conectam. Existem outros livros que a gente pode indicar, né? De acordo com esse tema. E liderança, discipulado e mentoria, né? Aqui são os livros que eu usei muito aqui ao longo desse curso, né? Fazendo toda a diferença, investindo sua vida em outras, Benjamin Wong, Como Ferro a Fio Ferro, foi o que a gente mais usou nesse curso do pai e do filho Hendricks. Discipulado dinâmico, líder que brilha, você pode ser um coach, mentoria espiritual autêntica. E quando o tema for discipulado de liderança? Tem vários, né?
21 testes da liderança eficaz, aqui falando especialmente para uma igreja, né, de grupos pequenos, né? 8 hábitos do líder eficaz de grupos pequenos, transformando membros em líderes, manual do auxiliar de célula, são os clássicos de Ralph Nader, né? Manual do líder de célula, seja um supervisor de células eficaz. Agora, esse daqui, né, eu dou uma pausa para falar dele, Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Esse livro é fantástico, né, e também prepara muito, né, as pessoas para um discipulado focado em liderança, né? Inclusive, eu já estudei ele mais de É uma vez, maravilhoso, pastor. Muito bom esse livro. fantástico, né? Eu já estudei ele 2 vezes, porque é tão bom esse material. Inclusive, na primeira vez que eu estudei esse material, né, Deus usou esse livro para acender no meu coração um chamado pastoral, né? Então, também devo citar esse material ou usar ele, né, no nosso Foi, curso aí de avivamento, esse pessoal. livro me fez conhecer a forma como Deus nos enxerga, como Deus age, como nós devemos agir em conformidade com Ele. Foi um divisor de águas para mim. É maravilhoso esse livro. Esse livro é top, todo mundo deveria ler. E quando a questão for o temperamento, o uso dos dons, né? A Leda citou essa questão, tem vários, né? Esse aqui, as chaves para relacionamentos saudáveis, para mim eu acho que é o mais interessante, que é um treinamento do Ministério Igreja em Células, inclusive eu também ofereço esse treinamento, já fiz em vários lugares, até em escola eu já fiz com professores, equipe administrativa, né? O grupo pequeno cheio do Espírito Santo e por que agimos como agimos. Tim LaHaye, que é um grande autor nessa temática de temperamentos e dons, né? Nos anos 2000, o que eu mais lia eram esses livros de Tim LaHaye sobre temperamentos, né? Discipulado, paternidade. Ah, tá. Agora eu vou para uma última ferramenta, que é usar filmes, né, como ferramenta de mentoria. Então, aqui eu resgato, né, os filmes que a gente indicou ao longo dos 2 módulos de mentoria e mais outras dicas de filmes. Você mesmo pode criar sua coleção de filmes, de ferramentas para indicar, né, de acordo com a temática do seu discípulo, né? Ou você pode assistir junto com o seu discípulo. Então, se o tema for discipulado, paternidade e hombridade, Corajosos é o melhor filme. Crise no Casamento, tem vários, A Prova de Fogo, Compromisso Precioso, que é um filme mais antigo, é um filme cristão, é muito bonito, né? A História de Nós Dois, esse aqui não é um filme cristão, né? Mas é um filme que tem algumas lições interessantes, né? E quando o tema é namoro, Um Amor para Recordar, que é um clássico, né? Bem antigo também, mas muito interessante esse filme. Oração e Família, Quarto de Guerra, Não Tem para Ninguém. Se eu quero ajudar alguém a aprender a orar, Quarto de Guerra é a indicação. Um filme sobre mentoria na veia, Encontrando Forrester, foi o que a gente indicou aqui no curso, né? Liderança, discipulado e trabalho em equipe. Aí tem vários. Desafiando Gigantes, que é um clássico cristão. McFarland dos Estados Unidos, que não é cristão, mas é uma história real, que eu já indiquei aqui no curso. Né? Estrada para a Glória, que aí são esses 3 filmes nesse temática aqui, né? Tem a ver com esportes, né? Assim como McFarland. Desafiando Gigantes também. Todos esses aqui têm a ver com esporte, mas que tem uma lição muito bonita, né? Que não é só no esporte, mas é para a vida. Né? Estrada para a Glória, Coach Carter e Arremesso Final. E fazer a diferença em vidas, investir em pessoas. A Corrente do Bem, que a gente citou aqui, mas tem outros filmes muito interessantes, Anjos da Vida, né? Sobre resgate de pessoas em alto mar. Meu Nome é Rádio, né? Pessoa deficiente, mas que precisava de inclusão, acolhimento, um filme muito bonito. Mais que Vencedores, um filme cristão, que a gente indicou aqui também no curso, né? E se o tema for superação, tem vários, né? Forrest Gump, A Vida é Bela, A Raça e Rudy, são filmes que não são cristãos, mas que têm lições assim muito interessantes. E o poder do ensino e do amor. Mocise, a gente indicou aqui, né? E Milagres do Amor, que é a sequência desse filme, muito engraçado, né? Um filme super divertido, mas com uma lição poderosa também, né? Como Estrelas na Terra, nós indicamos aqui esse filme, né? Um filme indiano. E o poder do ensino, da união.
também foram filmes que a gente indicou aqui, que também tem a ver com mentoria, né? Escritores da Liberdade, filme real, e Sociedade dos Poetas Mortos. E paternidade, né? Mentoria e paternidade visionária. King Richards, né? História real do pai das irmãs Serena e Venus Williams, as meninas que se tornaram número 1 no tênis, né? Então, filme fantástico nesse tema. Aconselhamento e direção, também tem a ver com mentoria, Gênio Indomável. Relacionamento com Cristo e transformação, aplicativo The Chosen. Se não assistiu ainda, por favor, por que não começou a assistir, né? Esse seriado que já está na terceira temporada, né, que é um aplicativo The Chosen, que conta a história de Jesus e seus discípulos, aqueles que foram escolhidos por ele. Sacrifício e compromisso, Paulo, apóstolo de Cristo, né, a gente indicou aqui ao longo do curso. Liderança, evangelismo e discipulado, né, especialmente por meio de grupos pequenos. A história de Jonathan Sperry, para mim, um dos melhores filmes que eu já assisti, né? Então, né, esses são as nossas dicas de filmes para você usar e abusar no discipulado, de acordo com o tema que você estiver trabalhando com o seu discípulo, né? E você pode criar a sua própria lista de filmes que você pode usar também no discipulado. Para encerrar, né, vamos para a nossa reflexão de hoje, e é a nossa última reflexão, um texto de William Shakespeare, O Tamanho das Pessoas, que eu dei uma adaptada, né? Então, olha que texto interessante para a nossa reflexão, né? O tamanho das pessoas. Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravado. É pequena para você quando só pensa em si mesmo, quando se comporta de uma maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas: a amizade, o respeito, o carinho, o zelo e até mesmo o amor. Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto com você. É pequena quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento. Pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas. Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com esta elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão, e ao recolhê-la, inesperadamente se torna apenas mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho. Ok. Encerramos por aqui.